E aí, afinal, tá rolando toda essa polêmica aí, pode prender, não pode prender, mas a pergunta que não quer calar, a gente pode ser preso por violar a quarentena, violar o isolamento durante essa pandemia terrível que o mundo inteiro está passando? Será que essas prisões são legais? Será que são ilegais? Será que podem mandar prender? Governadores, prefeitos podem determinar que sejam feitas essas prisões para quem violar a quarentena e sair de casa e frequentar determinados lugares? Pô, mas eu sou trabalhador, eu não faço nada, não cometi nenhum crime. Fica comigo que eu vou te contar. Bom, galera, eu sou Marco Passanese, sejam bem-vindos ao canal. E aí, será que a gente pode mesmo ser preso se a gente sair na rua durante a quarentena? Será que essa determinação de que as pessoas sejam presas, ela é legal? Boa pergunta, né? Pra gente analisar esse assunto, a primeira coisa que a gente precisa saber é por que estão mandando prender todo mundo que violar as restrições da quarentena. Porque existe um artigo no Código Penal, o artigo 268, que muita gente não conhece, muita gente sequer sabia que isso era crime. Mas o que esse artigo do Código Penal diz? Diz que é crime se você infringir alguma determinação do poder público que vise impedir que alguma doença contagiosa entre no Brasil ou que se propague. Então, essas ordens de prisão, na verdade, elas estão fundamentadas nas restrições que estão sendo editadas, tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual e até os governos municipais, para contenção dessa pandemia. Nessas normas que estão sendo editadas pelos poderes públicos, as restrições mais conhecidas que a gente tem visto são a proibição de frequentar praias, a proibição do funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, a proibição de aglomeração em locais públicos, porque eles visam justamente o quê? Reduzir ou minimizar essa transmissão dessa doença. Sempre que houver alguma aglomeração, você tem um risco maior de contágio. E é por isso que estão sendo estabelecidas essas restrições. E não tem como a gente abordar aqui todas as restrições específicas de cada município, de cada estado, porque tem muitos entes que estão estabelecendo restrições de acordo com as especificidades daquele local, de acordo com o que aquele município precisa. Por exemplo, tem município que fica no litoral que precisa proibir a frequentação de praias. Agora, tem município do interior que já não teria lógica você proibir frequentar a praia, porque não tem praia, né? Duh. Mas o que eu quero dizer é que você não tem como analisar aqui, você precisaria de um vídeo de 200 horas para analisar cada município que compõe o Brasil. É impossível. O que a gente pode dizer que a gente tem de restrições em caráter geral, que foram as portarias que foram expedidas pelo Ministério da Saúde, e tem as portarias conjuntas do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foram expedidas logo no início da pandemia, que estabeleceram algumas restrições de caráter geral. É lógico que, além dessas, você pode ter restrições em cada município, por legislação de cada município, ou também de cada estado por cada estado. Então, não é o objetivo desse vídeo você analisar todas as restrições, mas sim trazer a informação de que a prisão pode ser decretada se houver essa restrição de cada poder público, tá bom? Então, o que a gente tem de restrição de caráter nacional, que foram essas portarias que foram expedidas tanto no Ministério da Saúde individualmente, quanto nas portarias conjuntas do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, são as restrições decorrentes de determinação médica. A pessoa foi lá, teve os sintomas, foi lá, buscou o médico, fez o teste, testou positivo, existe uma restrição médica de que aquela pessoa deve ficar em isolamento. Se essa pessoa violar o isolamento, for pega fora do isolamento, ela pode ser presa. O que a gente tem visto acontecer também, que tem fundamento nessas portarias, é a internação compulsória. Alguém aí quer água sanitária sem cloro? Amaciante de roupa. Para que seja realizado o isolamento em ambiente hospitalar, para quem violar o isolamento domiciliar. Além disso, tem também a proibição do funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais,
que a legislação não considera como essenciais. Embora exista a possibilidade do delivery, você não pode ter o funcionamento físico, como é o caso de bares, restaurantes, shopping centers, estabelecimentos que proporcionam a aglomeração de pessoas, que é justamente a medida principal para evitar essa propagação da doença e esse contágio. Então, de uma forma bem resumida, essas são as restrições que a gente tem por normas gerais do governo federal, e além dessas normas, tem aquelas normas de cada ente particular ali, seja a prefeitura, seja governo estadual, impondo as suas restrições específicas de acordo com as características daquela localidade. Eu não estou aqui para dizer se isso é certo, se isso é errado, até porque eu sou advogado, eu não sou médico, não sou infectologista, não sou especialista para avaliar se a medida é correta ou não, se é necessária ou não. Que são medidas absolutamente terríveis, que são medidas que estão sendo muito difíceis de superar, isso não há como negar, tá? Afinal, quem que gosta de ficar trancado em casa, não é mesmo? Mas, por via das dúvidas, é a medida que parece ser a mais adequada para a gente conter a transmissibilidade desse vírus. Mas, mais uma vez eu digo, eu não estou aqui nem para dizer se é certo ou se é errado. Eu estou aqui para analisar juridicamente se essas prisões são legais. E com base nesse artigo 268 do Código Penal, sim, elas são legais. Só que tem um porém. Existe um meio correto para você se fazer essas prisões, existe um trâmite para você se fazer essas prisões. A gente tem visto aí algumas hipóteses de abuso de autoridade. Então tem que ter muito cuidado para analisar, a gente precisa analisar cada caso específico para verificar se aquela prisão foi feita de modo legal ou não. Isso também não compete a mim analisar. Isso seria assunto para outra ocasião. O que cabe aqui a gente verificar é: pode ser determinada a prisão se uma pessoa violar ou não a quarentena? Sim, pode. A legislação permite isso, desde que, para que essa prisão seja legal, precisa existir uma norma expressa do poder público determinando a proibição da realização de qualquer ato que vise aglomeração, a frequentação de alguns lugares. Isso tudo tem que estar expressamente descrito. Se, por exemplo, a pessoa está ali na rua, ela não pertence ao grupo de risco, não existe determinação médica para que ela fique isolada, ela não está em aglomeração e não existe a proibição expressa para que ela saia na rua, ela não pode ser presa. Agora, a partir do momento que houver uma determinação que aquela pessoa não pode estar ali naquele momento, sim, ela está incorrendo nesse crime e ela pode ser presa. Infelizmente são medidas duras, são medidas drásticas, aparentemente parece que a gente está diante de uma ilegalidade, mas são as medidas que são necessárias para a gente conter essa pandemia, conter a proliferação dessa doença terrível que tem acometido aí o mundo inteiro. E por mais dura que seja, o conselho que eu digo é: se você puder, fique em casa, vamos respeitar aí as normas que às vezes a gente não concorda, mas a gente vive num estado de direito, que nada mais é do que a gente se submeter às normas que são expedidas pelo poder público. Todo cidadão, ele deve respeitar, deve obedecer. Se a gente puder, fique em casa. Se não puder, se você está dentro das atividades essenciais, tome todos os cuidados para você se deslocar até o serviço, para você voltar. Porque lembra também que vai ter um pessoal dentro de casa que pode ser contaminado caso você não tome os devidos cuidados. Tá bom, pessoal? Vamos torcer para que essa situação passe o mais rápido possível, porque realmente está cada vez mais difícil suportar essa situação de excepcionalidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter consciência de que para que isso passe o mais rápido possível só depende da gente. Quanto mais a gente se solidarizar com o próximo, quanto mais a gente colaborar, essa pandemia vai passar o mais rápido possível. Bom, então esse era o recado que eu tinha que trazer para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com a galera e fique ligado para receber mais conteúdos como esse, mais análises do nosso dia a dia e os impactos jurídicos que tem na nossa vida. Aquele abraço e espero vocês no próximo vídeo.